E o São Paulo, com outro tipo de problema, né? Falta de grana e tudo mais, encara o Mirassol, ainda sem um monte de jogadores, mas joga no Morumbis, Arnaldo, contra o Mirassol neste sábado. É aquele, de novo, né? Precisa da vitória para ver se alivia um pouco mais a situação no Brasileiro. A situação na Libertadores, vai jogar contra o Talheres no meio da semana, na terça-feira, tá um pouco mais resolvida, mas não tem um monte de jogador, né? E não tem treinador, né? Tá suspenso o Zubeldia por 2 jogos. Agora o novo desfalque. Zubeldia e Abel não trabalham nesse final de semana nos jogos, né? Zubeldia tinha tomado o 3º cartão contra o Grêmio e ainda pegou mais um jogo pela expulsão contra o Atlético, né? Lá atrás. Com o Ramon Abate Abel dando aula de arbitragem naquele jogo. Aliás, o Abel também acabou acumulando cartão amarelo e vermelho, ficou 2 jogos, né? Estavam perguntando aqui no chat se o Abel já não tinha cumprido contra o Bragantino. São 2 jogos, né, Massa? E o Zubeldia também serão 2 jogos. O time vai ser dirigido pelo Max Cubeiras, com essa situação toda. Eu estava vendo o começo da discussão de vocês sobre preço dos ingressos. Acho incrível, o São Paulo pratica na Libertadores, num jogo que ele já está classificado, tal, um preço da terça-feira, o preço máximo de ingresso na Libertadores. Sim, quando tem jogo da Libertadores e vale bastante coisa, o torcedor de São Paulo vai. Mas dessa vez vale pouca coisa, certo? Seria o momento de alguém que nunca foi num jogo do São Paulo da Libertadores poder ir. E os caras põem o ingresso, né? Como o Vessone falou, olha, velho, é difícil. Final do mês, o caramba, 4 tem jogo no sábado pelo Brasileiro, enfim. E em relação ao time, não tem nenhum jogador do DM que vá voltar. A dúvida é se ele vai manter o time inteiro que se esfalfelou lá no charco dos aflitos, com o Oscar, inclusive, de volante contra o Mirassol, que é o time. Aliás, a gente costuma sempre ter uma certa benevolência com os mais fracos, né? E com os times que vão surgindo, vão tendo ascensão. Sabe, os clubes que não publicaram balanço estão 2 clubes da Série A que não publicaram balanço até agora? Quem? Quais são, Márcio? Mirassol e Botafogo. Então é bom a gente entender o projeto Mirassol um pouco mais a fundo, certo? Porque o do Botafogo a gente sabe como funciona, mas só para saber, só para constar, o Mirassol, que tem uma folha de pagamento considerável para um time caçula, com vários jogadores experientes, não publicou o balanço, assim como o Botafogo de futebol e regatas. Olha só, hein? Quem diria, hein? Uhum. Botafogo também não, é Botafogo ricaço, né? É isso. O Texas deve estar evocando as leis norte-americanas, né? A gente já deu nossos palpites aqui ontem, então e vamos ficando por aqui. Luciano é o cara que eu acho, Pri, e aí eu queria que você comentasse, além do chat que já está votando bastante aqui na nossa enquete, para mim o Luciano brigaria lá na frente com o André Silva, porque ele consegue fazer bons jogos, ele tem bons números, é um cara que é importante finalizando. Eu sempre uso essa frase, ninguém é artilheiro de um Brasileirão à toa. Ninguém consegue ser artilheiro de um Campeonato Brasileiro à toa. E ele tem bons números, né? Vou até tirar aqui o banner. São 22 gols em mata-matas, 15 gols na Copa do Brasil. Ele é o 3º maior artilheiro do clube no torneio. E, além disso, em Copas do Brasil, dados aqui do SofaScore, um abraço aí para a galera do SofaScore, ele tem a maior participação de gols do São Paulo entre todos os clubes na Copa do Brasil, desde a estreia dele no São Paulo. E entre os maiores marcadores, né, no São Paulo na história da Copa do Brasil, o Luciano já é o 3º. Então isso não é achismo, não é invenção. Você pode não gostar da personalidade dele. Você pode falar, porra, ele dá chilique, ele me irrita, ele reclama, ele toma cartão. Concordo. Mas ele é um grande finalizador, Pri. Então, assim, para mim, ele tinha que brigar lá na frente com o André Silva. Ainda mais que o André Silva tá despertando já algumas broncas aí de alguns torcedores, né? Luciano, é muito o que eu sempre bato muito na tecla, né? Tipo, eu sei que a galera meio que já aderiu o meu personagem, assim, mas eu sou plenamente capaz de analisar quando você não vai mal, bem, quando merece ir no banco ou não. E eu não
né? O Luciano, não, se ele quiser me dar R$1 milhão aqui para eu defender sempre, eu defendo, mas não é a ideia. Mas, assim, na minha opinião, e é realmente o que eu penso, cara, é muito disso que você falou. O Luciano, ele é o melhor finalizador que o São Paulo tem. Tem muita gente comentando isso aqui, que ele é ótimo e tal. Para mim, ele é o melhor que o São Paulo tem. Ele é o melhor jogador para fazer gol do São Paulo. Claro que o André Silva vive uma fase muito boa e tal, mas o Luciano faz gol no São Paulo desde 2021. Faz 4 anos já que ele está sempre brigando lá em cima nas artilharias do São Paulo. E na minha cabeça, cara, não faz sentido o seu melhor finalizador ser banco de reservas. Não faz sentido. Ainda mais quando um dos seus defeitos é a dificuldade de fazer gols. E quando ele está em campo, ele quase sempre faz gol. Ah, mas ele fez um monte, ficou um tempão sem marcar, porque ele estava jogando lá atrás ali, né? A gente, no jogo contra o jogo de ida do Náutico, que ele jogou mais avançado ali, ele faz os gols, na terça-feira ele faz os gols. Cara, eu discordo totalmente não, parcialmente, que ele é um terror completo no meio campo. Não acho que ele é um terror completo, tá? Eu acho que não é a posição dele e ele não rende o seu melhor e às vezes atrapalha o time porque não é a posição dele. Agora, nossa, que terror completo, vamos matar, jogar uma bomba no campo porque o Luciano tá de meio campista. Também acho exagero, né? A gente vê, por exemplo, contra o Libertad, quando o São Paulo ganha de 2-0 lá com o gol do André e do Ferreira, né? O Luciano entra e muda completamente o jogo. Os 2 gols, inclusive, saem de jogadas do pé do Luciano, não dando assistência, mas dando uma invertida de jogo, enfim, puxando ali o meio-campo para dar o passe para frente. Então, e é muito louco, porque ninguém reconhece, né? Porque não é ele que deu assistência, não é ele que fez o gol, mas para fazer o gol é desde quem joga lá começa a jogada lá atrás. Então, assim, para mim, ele não é o melhor, eu acho que não faz bem nem para ele jogar de meio campo, porque realmente acaba, pelo que a gente vê, né, queimando ele com muita gente, que eu acho muito errado, acho que é errado queimar ele por tudo que ele representa, mas entendo que de fato se o cara não rende, né, a pessoa que só se importa em ver o futebol e em resultado, vai ficar com raiva dele mesmo, normal. Mas acaba queimando muito ele, queimando uma história bonita que ele tem, de sempre muito respeito, sempre se doar muito. Então é ruim, cara, quando ele joga ali. Mas não acho um terror. Acho que numa última ocasião, sem ter opção, joga, vai fazer o quê? Joga. Ele não vai levar uma goleada pro Luciano meio campista na partida. Tá tranquilo, não é culpa dele. Agora, eu também acho, no meu mundo dos meus sonhos, eu falo isso aqui desde o Paulistão. Para mim, o titular no ataque tem que ser o Luciano. Junto com o Caleri, quando o Caleri tá bem, o São Paulo achar um jeito de jogar com 2 atacantes ali, ele ser o segundo atacante. Nesse momento, o André Silva, coloca ele de centroavante, testa, sabe? Testa ele de centroavante, cara. O André Silva vive uma fase e tal, mas o Luciano é um jogador muito melhor que o André Silva, muito melhor finalizador. Então, eu acho que é isso, cara. Pra mim, o Luciano é titular, porque para mim os seus melhores jogadores têm que ser titulares. Da mesma maneira que o Oscar é o melhor meio-campista e quando está disponível tem que ser titular, para mim é uma situação diferente da do Luciano, porque o Luciano ele tem um privilégio que é o físico dele, né? É incrível como ele não se lesiona. E não é demérito, né? Do Oscar. É a idade, desmérito. É a idade dele. Soletre, desmérito. É questão da idade, do futebol que ele veio, enfim. E aí, beleza, você fazer essa dosagem com o Oscar, até com o Lucas também, né, que a gente tá vendo que tá sofrendo, mas tem que ser, os seus melhores jogadores têm que estar jogando, não tem que estar no banco. Não faz sentido você estar sofrendo para ganhar e o seu melhor finalizador tá no banco de reservas. São coisas que eu não entendo. Tem alguns comentários interessantes aqui que eu fui separando pra gente enriquecer esse debate, né? Que é o seguinte, por exemplo, o Luciano, ele manda aqui, o xará dele, né? Ele fala aqui, ele tá se queimando sozinho desde quando quis pegar 10. Ele não é meio, então não dá. Tem 2 pontos aí. Um é que, assim, foi ele que quis, deram para ele, né? Segundo que pode ser também, às vezes tem um aspecto psicológico, você pegar 10, que foi do Raí, de tantos craques, né? E aí o cara achar que ele é meia. Isso pode acontecer. Aí tem o Lucas falando aqui, o Luciano é um ótimo finalizador. Os adversários do São Paulo nas oitavas, quero que você comente aí qual que seria o seu preferido e qual que você gostaria de evitar aí na Copa do Brasil, que agora a gente vai partir para as oitavas de final. Cara, antes até da gente falar do Luciano, eu tenho uma colinha aqui
com alguns números para exemplificar o que eu quero falar. Deixa eu só achar aqui. Bom, depois eu pego, então você me ajuda com os números para ter exatidão. Mas, de uma forma geral, o Luciano ele é o terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil com a camisa de São Paulo, né? Perdendo para o Luiz Fabiano e para o França. Ele é um dos jogadores que mais fez gols em mata-matas, acho que são mais de 20 gols em mata-matas. É o terceiro maior artilheiro do século com a camisa de São Paulo, então é um jogador importante. Não é um craque, não é um jogador camisa 10, e eu falo isso muito, acho que a camisa 10 faz muito mal para o Luciano, porque quando você vê um jogador vestindo a camisa 10 de São Paulo, você lembra do Raí, você lembra do Kaká, você lembra do Ganso, e aí você vê o Luciano jogando com a camisa 10, remete na cabeça esses craques que jogaram com a camisa de São Paulo. Então o Luciano não é um craque, ele não é um cara tecnicamente que vai fazer mágica, que vai conseguir fazer coisas absurdas com a bola, não vai, mas é um jogador muito importante para o São Paulo, é um jogador que tem esse processo de decisão, fez gol já em final, aquele jogo contra o Corinthians que o gol dele ali, se não é aquele gol, não sei não se a gente classifica na Copa do Brasil 2023, é um jogador identificado, então assim, é um jogador muito importante, e aí acho que às vezes a torcida acaba caindo no oba-oba dos rivais, que sempre desmerecem o Luciano, pô, mas tá difícil, eu sempre ouço isso, né, dos rivais, Luciano, camisa 10, gente, mas é um jogador muito importante, e fizeram até um parâmetro com os rivais, ele seria o segundo no Palmeiras, o terceiro no Palmeiras, o segundo no Corinthians e o segundo no Santos também, e o terceiro no Santos, perdendo para Robinho e Neymar na artilharia do século, se a gente fosse pegar os números dos rivais também. Então é um jogador que faz muitos gols, entendeu? Que é importante para o São Paulo. Claro que aí você pode falar da personalidade dele, que ele é um cara um pouco, né, difícil. Hoje em dia eu tô um pouco complicado, tô me sentindo um pouco até mal de ver algumas situações que acho que ele joga às vezes muito pra galera, fica reclamando, fala muito com o juiz, a personalidade dele. Agora a gente não pode contestar o jogador, eu acho que o jogador ele já deu muito resultado pro São Paulo, é um jogador importante, espero que ele consiga, que ele continue essa temporada com essa importância. Só lembrando, e não deixando de esquecer, que ele não é meia, né? Acho que temos que mandar telex, fax, e-mail para a nossa querida comissão técnica, porque ele não rende. Quando ele joga de meio, o Luciano de meia, ele não cria, ele não marca, ele é um nada jogando de meia. Agora, pisando na área, ele é um jogador muito importante e decisivo. Então, eu acho que o Luciano, a conta dessa classificação, em grande parte, está na conta dele, né? Fez os 2 gols no Morumbi e o gol lá nos aflitos, e é um jogador que, quando precisa dele, chama a responsabilidade. Na Europa, em que times grandes têm elenco maiores e melhores, CT de treinamento melhor, eles jogam direto, eles fazem rodízio. É loucura jogar 2 jogos por semana direto. Cara, vamos lá, uma coisa que a galera... Eu vi, tinha uns malucos que eu tava trocando a ideia no Twitter, falando, o elenco é curto. Cara, o elenco não é curto. São 32 ou 34... 32 jogadores. Checão, chuta quantos jogadores tem que ter um elenco para você poder ter um trabalho bom, para você poder desempenhar nos treinos e para você não ter tanta gente para sobrar. Chuta. Uns 26? Entre 28 e 32 jogadores. Eu acho 32 muito. 30 é muito. O São Paulo tem 30. Dos que usa, tem 30. Eu acho 28 é um número bom, porque você pega 2 times, então você tem condições de fazer um coletivo, e sobra ali 6 caras, sendo que 4 são goleiros. E aí, se você pega campo reduzido, jogo de treino alemão, que são 3 times e tal, são 3 times de 7, é 21 no máximo que treina, tá? Então são 21 jogadores de linha. A galera tá achando que o futebol é NFL, tem que ter 50 jogadores. E aí, fala outro time, tirando o Palmeiras e o Flamengo, que tem essa quantidade de moleque bom à disposição para jogar. Não tem. O São Paulo tem um elenco bom, o São Paulo tem jogadores, é só rodar, mano. É só entrar na rotação. Eu concordo com o Lucas Almeida quando ele fala, eles fazem o rodízio lá, faz, e tem que fazer. E não é errado fazer. Porque se você não fizer, você vai perder os caras, mano. Independente da situação, se é realidade ou não,
você tem que fazer, velho. E outra, você vai poupar o Alisson, você vai poupar quem? O Bobadilha. Aí vai jogar Bobadilha e o Marcos Antônio não, machucou. Bobadilha e Maia, que eram titulares. Vocês querem quem no banco? Richard Rios e Pulgar do Flamengo? Pô. Valeu, Cinho! Momento ruim no momento bom. Falando sobre os rivais, né, que a gente pode enfrentar, eu vou ser sincero, eu preferiria pegar o Retrô, né, porque eu tô tendo que ser, eu sendo sincero, porque é um adversário de Série C, de todos esses adversários que eu acho, por mais que o CSA também seja de Série C, eu vejo que talvez seja um adversário mais acessível, né, o CSA também podia ser. Quanto menos pedreira a gente pegar nesse momento, melhor é. Porque, querendo ou não querendo, vai estar no momento de Copas também na questão da Libertadores, de oitavas de final. Então, se fosse para escolher, Retrô ou CSA. Agora, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer um jogo grande, provavelmente um clássico, tá? Nossa, porque a Copa do Brasil precisa vender, então, que também é legal, né? A gente não gostaria, mas é legal também a gente já ver um clássico. Eu acho que vai acontecer um clássico. Boas opções, boas opções. Queria que você falasse, Aline, primeiro, então, das opções, aí depois você fala um pouquinho do Luciano, só para pegar o gancho do Léo. Se o São Paulo enfrentar o Retrô, vai ter que voltar ali para Recife, né? Pernambuco, tudo legal, um adversário que, concordo com o Léo, que é, por exemplo, uma Série C, enfim, mas é um time que o São Paulo não pode bobear, né? Também, nesses times. Não. É onde, mas, justamente... Assim, eu concordo com o Léo. Sim. Quero saber as suas escolhas. Pra a gente pensar num jogo mais, entre grandes aspas, né, tranquilo, porque nenhum jogo de Copa é tranquilo, os caras entram com fogo no olho, querendo ser a zebra da vez, mas pra gente ter mais possibilidades, eu acho que sim, o Retrô seria o adversário ideal, que eu não gostaria de pegar nessa fase da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, eu acho que são as duas unanimidades que eu realmente não gostaria. Primeiro, Palmeiras pelos últimos históricos de confronto contra o time, né? São jogos sempre envolvendo muita polêmica, de arbitragem, enfim, tudo. Então, acho que dava para dar um respiro nisso aí, enfim, e com outro adversário. E Flamengo, pelo momento, também eu acho que é um time muito bem treinado e é perigoso, né? Principalmente em Copa. Então, eu não gostaria de enfrentar nenhum desses dois times. O adversário ideal seria um time de Série C, CSA ou Retrô. E aí eu acho que o CSA na Copa do Brasil tem mais bagagem, né? E isso conta também para o time. Então eu acho que eu optaria pelo Retrô, Pedro. Eu acho que assim, não tem muito o que pensar, né? Eu acho que todos os outros adversários podem dar algum trabalho para o São Paulo, assim. Eu acho que Copa do Brasil, para grande parte dos times brasileiros, é o título que talvez fosse mais acessível, né? Se você for comparar um brasileiro, que você precisa ter uma regularidade muito alta dentro de um ano inteiro, ou se você for comparar uma Libertadores, que tem times de ponta de toda a América do Sul, enfim. Então, acho que a Copa do Brasil acaba sendo uma prioridade mesmo para os outros times. Então, gostaria de pegar um Retrô. E sobre o Luciano, cara, eu não sou nem apaixonada demais pelo Luciano e nem aquela pessoa que fala, Luciano é um bagre e tal. Cara, eu acho que ele é um jogador importante pro São Paulo. Ano passado, eu me envolvi num debate, né, no lugar que eu tava trabalhando sobre o Luciano é ídolo do São Paulo, e eu defendi a tese de que o Luciano é ídolo do São Paulo. Sim. Cara, ele é aquele jogador pau pra toda obra, entendeu? Então, assim, o Luciano não é meia, mas quando precisa de meia, ele tá lá, jogando de meia e sendo melhor do que os caras que são de ofício ali da posição. Então, assim, vou colocar o Luciano ali na meia ou vou pôr o Rodriguinho, que tá há 2, 3 anos no profissional aí? Vou pôr o Luciano, né? Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele corre muito, né, pelo time. Ele tem um jeito que é complicado pro adversário. O São Paulo não tem que reclamar do jeito do Luciano, ele é aquele jogador chato que é importante ter no time. O cara que enche o saco do juiz, o cara que desestabiliza o adversário, faz parte do futebol, gente. A gente falava, Arnaldo, antes de tudo isso, dessa maratona toda, na verdade no empate contra o Fortaleza, a gente falava, bom, agora o São Paulo tem alguns jogos em casa, o Fortaleza já era um, né, você tinha que ganhar, não ganhou. Grêmio, Mirassol, Vasco. Exato. E o Bahia no meio do caminho aí. São 4 jogos até a parada, o São Paulo precisa fazer o máximo de pontos possível
nestes jogos em casa. E contra o Mirassol, vamos combinar que é um desses que não dá para pensar em outra coisa a não ser vencer. Vencer o Grêmio suado, aí jogou depois e agora, pela Copa do Brasil, venceu o Náutico e agora tem o Mirassol com os velhos problemas de sempre do São Paulo. Contusões, desfalques e tudo mais. São Paulo e Mirassol, Arnaldo. Talvez seja até mais fácil a gente começar pelas contusões, desfalques e tudo mais. São Paulo ganhou mais um desfalque, né, para esse jogo, que é o Juan, zagueiro, com dores no joelho. Ele já não tinha jogado contra o Grêmio pelo mesmo motivo, jogou contra o Náutico e tá fora do jogo, então ele fica... Deixa eu pegar a relação, que é o nono contundido, nona contusão. Rapaz. Agora, em relação a ele, um detalhe a mais, né? Tem outras coisas rolando, né? Tem a questão do Sassuolo. São Paulo atrasou a parcela de pagamento. Tá acabando o empréstimo. São Paulo com dificuldade de manter, quer manter, mas não tem dinheiro. E ele, eu acho, o empresário, o clube e tal, estão também ligados que daqui a pouco o cara estoura o limite de jogos do Brasileirão. Exatamente. Aí ele não pode ir para outro clube. E aí o empresário chega, ou você compra o cara, ou você não me ferra o cara. Ou você sente dor no joelho. Exato, né? Eu não tô... Sim, eu entendo o que você está falando, mas... Eu não estou ligando diretamente uma coisa a outra, mas essa situação ela vai começar a se tornar presente. Na Copa do Brasil. Copa do Brasil não importa. Até terça-feira é o jogo do Tagueres, Libertadores. Ele não queimaria jogos, né, se atuar pela Copa do Brasil ou Libertadores, enfim. É uma questão, ele não atuou no Brasileiro, atuou na Copa do Brasil, campo pesado, né? Pode ter sentido mesmo, mas tem essa situação e é minha grande preocupação para a temporada. Vocês falam que eu estou assustado. A minha grande preocupação para a temporada, eu vou ficar assustado mesmo, quando voltar a temporada pós-mundial e o São Paulo tiver um elenco mais curto do que tem. Aí em 3 frentes, aí eu vou estar bem assustado. A permanência do Juan seria bem importante, mas não é provável que ela aconteça nesse momento. Além dele, tem outras coisas, mas a gente fala depois que você fizer a sua intervenção, porque eu sei onde você vai chegar. Pois é. O que está acontecendo? Juan machucado e mais 9 machucados. Então, portanto, o torcedor do São Paulo... Dono da lateral esquerda do São Paulo por 9 temporadas, Reinaldo agora é adversário. Neste sábado estará em campo pelo Mirassol. Mas antes de a bola rolar, ele não esconde o carinho pelas cores que mais defendeu na vida. E esse amor é justificável, também pelos números de Reinaldo pelo São Paulo. No Morumbis, disputou 375 jogos e fez 32 gols. Ele é o lateral esquerdo com mais gols na história do clube, à frente de Gustavo Neri, que fez 31, e Serginho, que fez 28. Foi campeão paulista em 2021, além de vice em 2019 e 2022. E é também o 4º jogador com mais jogos na posição, atrás de Nelsinho, Riberto e Gilberto Sorriso. Em alguns momentos, porém, Reinaldo foi alvo de críticas de torcedores. Algumas vaias nas arquibancadas do Morumbis, críticas nas redes sociais. Ele também admite, a relação não foi só de amor, foi de amor e ódio, mas... Minha relação com o torcedor é muito boa. É de amor e ódio, mas tenho certeza que o amor venceu. Esse carinho que eu sinto, tem muitos torcedores que me param, tem esse carinho enorme. Tenho certeza que é de muito amor, muito carinho da minha parte. Tem um ou outro que não gostavam muito, não gostaram da saída, mas tenho certeza que me conhecendo, vendo minha história, o que eu fiz pelo clube, minha dedicação, eles teriam esse carinho também. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para a passagem de Reinaldo no São Paulo? A minha é 8. Como já mencionamos, São Paulo e Mirassol entram em campo na noite deste sábado a partir das 18h30 de Brasília no Morumbis pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premier no pay-per-view. Vindo de vitória no jogo passado, o São Paulo ganhou 5 posições na tabela e subiu para o 11º lugar com 12 pontos. O tricolor também ganhou no meio da semana e garantiu a classificação à próxima fase da Copa do Brasil ao superar o Náutico. O Mirassol, por sua vez, não perde há 2 jogos e está na 12ª posição com 11 pontos. O time do interior paulista quer continuar pontuando para permanecer distante do Z4. A escalação do São Paulo para a partida de hoje à noite deverá ser: Rafael, Cédric Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Oscar,
Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. E aí, torcedor? Deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Mirassol. O meu é 2-0 para o Tricolor. E para você que ficou nesse vídeo, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre a longa trajetória de conquistas e glórias do Tricolor paulista. Conheça também os principais atletas, os bastidores dos principais títulos, as curiosidades que você jamais ouviu falar sobre o São Paulo. Então aproveite essa oportunidade única e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro. Clique no link abaixo.